Quem é a minha mãe? A mãe, ela é responsável pelos meus sentimentos, pela minha organização interna. Sabe quando você tem um monte de atividades para fazer e não consegue se organizar com relação ao tempo de cada uma? Você está precisando olhar para sua mãe, pegar a força dela. O que é pegar a força da mãe, Kelly? Vou tirar da minha mãe? Não, de jeito nenhum. Você vai reconhecer a vida que veio dela e dizer assim: mãe, graças à vida que você me deu, eu consigo organizar os meus sentimentos, eu consigo organizar o meu tempo. Mas se você tiver em conflito com a sua mãe, seu tempo não vai render. Eu sinto muito. Se você tiver em conflito com a sua mãe, por exemplo, você vai ter probleminhas de relacionamento com as demais pessoas, consigo mesma, com o seu companheiro ou companheira. Kelly, não consigo arranjar namorado, não consigo arranjar namorada, tenho o dedo podre, o que eu preciso fazer? Traz a energia da sua mãe aqui para bem pertinho de você. Agradece pela vida. Fala que você não tá mais julgando essa mulher. Fala, mãe, eu vejo que você dá conta de fazer suas atividades e a partir de hoje eu faço as minhas atividades, porque eu ganhei a vida de você e eu tenho força para fazer tudo que eu me propus a fazer. Sabe quando a gente olha para a mãe da gente e começa a falar assim: minha mãe é teimosa, minha mãe é chata, minha mãe me exige demais, minha mãe não sei o que, um monte de coisa que a gente coloca lá na conta da mãe. A gente está se olhando e dizendo assim: eu também sou teimosa, eu também sou chata, eu também sou orgulhosa, eu também peço demais as coisas. Porque metade sua é dela. Então, que tal olhar para a mãe e dizer assim: muito obrigada pela vida. Você me deu uma oportunidade de ser diferente de você. Mas para ser diferente de você, eu preciso reconhecer que essa chatice toda é sua. E devolve para a mãe esse peso. A mãe da gente também é a grande responsável pela nossa aproximação com o nosso pai. Você já percebeu que tem muita mãe por aí que fica falando mal do pai da gente? Pois é, todas as vezes que ela tá falando como mulher, cheia de dores, cheia de história. E a gente fica comprando, pegando pra gente essa verdade. Nós somos filhos, filhas do nosso pai também. Então a mãe, ela faz assim: eu deixo você ir pro seu pai. Eu deixo você olhar para ele, porque metade sua é dele. E muitas mães fecham essa porta, bloqueiam essa entrada, dizem não, que seu pai não vale nada. Eu sinto muito. Metade do que você é desse pai. Todas as vezes que a sua mãe bloqueia isso em você, acontece uma coisinha. Você fica bem parecido com seu pai. E em alguma coisa. Seu pai é bagunceiro? Talvez você esteja bagunçando também. Seu pai tinha um comportamento de agressividade? Talvez você também esteja. Então, queridas mães, olhem para os seus filhos e falem: vocês podem amar o pai que eu dei para vocês. Olhem para ele. Eu deixo. Isso é o ser mãe. A mãe também é aquela pessoa que quer dar tudo bonitinho para os filhos e acaba tirando a força desses filhos. Queridas mães, vocês já deram a vida? Olhem para esses filhos e falem assim: eu confio que você consegue resolver esse problema porque você tem a minha força, você dá conta. Eu fico com o que é grande, você, filho, fica com o que é do pequeno. Eu dou conta disso, você pode seguir sua vida. A mãe da gente é responsável por todos os processos internos. Então você deve estar aí se perguntando: Kelly, então quer dizer que todas as vezes que eu tô meio assim, borocochosinha, que eu tô meio depressiva, eu tô precisando trazer para mim a energia da minha mãe, a força dela, e pedir permissão para eu olhar para a força do meu pai também, porque foi o pai que ela trouxe para minha vida.
Ou que a gente vê isso muito em relacionamento de casal, o sistêmico, o sistema dela e o sistema dele se encontrarem e eu nasci. Então nós precisamos fazer as pazes com a nossa mãe. Todas as vezes que eu falo, minha mãe, não consigo conviver com ela. O que vai acontecer? Você não vai conseguir conviver com você mesmo. Ou seja, autoestima. Quando a gente tem autoestima elevada, quando a gente sabe do nosso valor, a gente tá ok com a nossa mãe. Convido você a olhar para a mãe que é sem expectativas, sem julgamentos, olhando simplesmente para a mãe que disse assim: eu vou ter esse filho. Bert, ele diz que todas as mulheres, quando decidem ter um filho, é um ato de extrema coragem, que elas não sabem o que vai acontecer ali. Que bom, vamos olhar para essa mãe corajosa, que pode ter feito com você apenas esse ato, ter te colocado no mundo, mas foi o ato mais corajoso e amoroso. O amor existe. Por que que existe? Existe vida em você. Então tem amor aí. Vamos olhar para nossa mãe sem querer resolver os problemas que são dela? Vejo muitos filhos querendo dar um jeitinho na vida das mães, porque a mãe passou por um momento de muito sofrimento, porque a mãe faltou, porque isso, porque aquilo outro. Isso é amor, gente. Vocês quererem ajudar as mães de vocês é amor. Mas que tal olhar para sua própria vida e dizer assim: mãe, graças à vida que você me deu, eu consegui prosperar. E agora eu posso te devolver com muita honra alguma coisa que você esteja nesse momento desejando, por exemplo. Então isso é um movimento de honra. Falar: mãe, graças à vida que você me deu, eu consegui o emprego que eu queria. E daí surge o movimento da gratidão. Todas as vezes que eu quero resolver a vida da minha mãe, eu tô querendo ser maior que ela. Eu tô querendo dizer assim para ela: mãe, você não teve uma mãe e você não teve um pai. Pode deixar que eu resolvo. E se essa mãe não tiver o seu pai mais do lado, separados, ou viúva, ou qualquer coisa do tipo, talvez você olhe e fale assim: eu sou melhor que o meu pai, então eu também vou te oferecer coisas que talvez você nunca tenha. Kelly, isso é certo ou errado? Não, gente. É um movimento de amor. Mas a gente precisa observar a hierarquia. Ela é mais forte e veio antes de você. Não se esqueça disso.